Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos a leitura do segundo capítulo e que diz o seguinte. Capítulo 2. O despertar da Catarina. Catarina começa a revelar-se aos 6 anos, mas Gonçalo não a deixou sair do casulo até fazer 18. No capítulo anterior vimos as pequenas aparições de Catarina e neste capítulo aprofundamos quais os sentimentos que levaram à sua revelação e o caminho percorrido até aos dias de hoje. Em criança, era grande o meu desejo de ser uma mulher. Eu rezava regularmente a Deus para que me concretizasse esse desejo. Porém, só anos mais tarde, quando conheci Fátima, é que ela me explicou que existiam pessoas que não se identificavam com o sexo com que nasceram e que os sentimentos que eu tinha se encaixavam perfeitamente nesse grupo de pessoas. Hoje em dia, acredito que ela era uma transexual, pois no dia em que tivemos relações foi difícil tê-las, característica de um órgão genital feminino reconstruído por via médica. No entanto, apesar de já saber que era possível tornar uma mulher, não agi de acordo com os meus sentimentos, o que fez com que Gonçalo me mantivesse escondida. Foi só anos mais tarde, no meu segundo emprego na Galp, que conheci a Bruma. Ela guiou-me a entender melhor os meus sentimentos e a revelar-me aos meus pais. E foi assim que começou a história da minha revelação. Não recordo exatamente as palavras usadas, mas foi algo do género. Certo dia, cheguei perto da Bruma para lhe dizer que gostava de ser mulher e que não gostava de usar o meu órgão sexual, ao qual ela me disse: Tens a certeza que é isso que queres? Sim, tenho. Só tenho uma vida e gostava de passar ambas as experiências. Nesse caso, deves falar com os teus pais. Eles merecem saber o que sentes. Tenho medo. Medo de rejeição. Não temas. Se eles te amam, com certeza vão aceitar-te e ajudar-te a mudar. Nesse mesmo dia, a Bruma deu-me coragem para falar com os meus pais. Era uma noite fria de primavera e eu estava ao telefone com ela à porta do prédio. Quando disse: Se quiseres e te sentires mais confortável, podes falar com os teus pais comigo ao telefone. E assim o fiz. Fui para casa e antes de falar com os meus pais, fui até ao quarto da minha irmã dizer-lhe que ia revelar-lhes o sentimento que carregava, o desejo de mudar de sexo. Dei-lhe um beijo de boa noite e fui até à sala, onde estavam os meus pais, e disse: Tenho uma coisa muito importante para vos dizer. Nesse momento, foi como se tivesse deixado de haver ar na sala. A minha mãe interveio. Não me digas que vais ter um filho, ao qual respondi: Antes fosse, seria mais fácil de que o que tenho para vos dizer. Ai filha, estás a assustar-me. O que é que tens assim de tão importante para nos contar? Comecei a emocionar-me com lágrimas nos olhos e disse: Há muito tempo que guardo este sentimento dentro de mim. Tenho medo que me rejeitem. Desembruxa. Fala o que tens a dizer, respondeu a minha mãe, já impaciente. Quero ser uma mulher. Estou farta de me esconder num corpo com o qual não me identifico. Nesse momento, foi como se o telhado tivesse desabado. O meu padrasto ficou sem palavras e a minha mãe respondeu: Tens a certeza? Isso não é possível. Nasceste como rapaz e é assim que deves viver. Eu sei que é possível. Existem cirurgias de resignação de sexo. Só não sei como aceder a elas. Posto isto, mandei-lhes um vídeo como é feita a cirurgia. A minha mãe, num gesto de abertura e amor, disse que me ajudaria a percorrer esse caminho. Marcámos uma consulta com o médico de família. Demorou cerca de 2 meses até a consulta, onde falei abertamente com o médico e ele explicou-me que para fazer a cirurgia teria que passar por 2 avaliações psicológicas independentes e ambas teriam de ser positivas. Foi então que ele me inscreveu nas consultas externas do CHPL. Passaram-se cerca de 3 a 4 meses, até ter a primeira consulta com a doutora Estina. Foram várias consultas e muitos testes. Cerca de 2 anos depois de iniciar o acompanhamento, fui encaminhada para uma avaliação independente no Hospital de Santa Maria. As consultas lá aconteciam semanalmente, o que tornou o processo mais rápido e eficiente. O resultado foi claro e positivo. Foi diagnosticado um transtorno de identidade de género. Depois disso, não tardou até obter também uma avaliação positiva do CHPL.
Pude então escrever uma carta ao bastonário das ordens dos médicos e pedir autorização para a cirurgia. Assim que recebi o parecer positivo, fui ao registro civil mudar o meu nome. Foi nesse momento que deixou de existir o Gonçalo enquanto nome. Embora não tenha sido imediato o momento em que Gonçalo permitiu que a Catarina saísse por completo, no verão de 2019 passei por um processo de recrutamento fora do comum. Conheci a Sabine e foi ela que me proporcionou uma entrevista em Paris. Durante essa entrevista perguntaram-me qual era a minha melhor qualidade. Respondi: tornar o impossível possível, em código. Na altura ainda falava pouco inglês e os 3 recrutadores que me entrevistaram não ficaram satisfeitos com a minha prestação. Um deles chegou mesmo a dizer: não acho que ele seja o que procuramos. Dias depois recebi uma resposta. Não ficaram comigo. Foi também nesse ano que participei pela primeira vez num evento de Demium, onde ao longo do fim de semana desenvolvemos um projeto Balloon Bright, a ideia da empresa de gadgets IoT. Naturalmente, não se tratava de uma empresa real, mas sim de um exercício prático sobre como criar uma empresa. No final do evento, um dos membros da equipa ofereceu-me boleia para casa. Eu esqueci-me do que a minha mãe sempre me dissera em criança e aceitei, graças a Deus. Essa pessoa era boa e tudo correu bem. A prova disso é que estou viva, sem qualquer trauma desse dia, só boas memórias. Foi após esse período que comecei a trabalhar na Designer. A minha primeira entrevista foi com o meu chefe Max e com um colega chamado Louro. Fizeram-me algumas perguntas como é que te mantens atualizada com as tendências das tecnologias com que trabalhas? Respondi: dedico entre 1 a 2 horas por dia a estudar e a praticar o que aprendo. Outra pergunta foi: nesse caso específico, como abordarias este problema? Respondi de forma direta e clara, dizendo como estruturaria a solução. Gostaram bastante das minhas respostas. No final, deram-me um desafio técnico para resolver. Enquanto fui para casa, resolvi-o e enviei a solução. Nem 30 minutos depois recebi a resposta: gostei muito da tua prestação. Gostaria que voltasses cá para falar um pouco connosco, numa entrevista menos técnica, com o propósito de avaliar o teu fit cultural. Tens disponibilidade amanhã ou sexta-feira? Respondi prontamente que sim. Nessa sexta-feira arranjei-me com uma camisa azul aos quadrados e cheguei cerca de 15 minutos antes da reunião com a Maria, a CEO na altura, e o Max, o líder da equipa de desenvolvimento. Durante a reunião, falei abertamente sobre ser transexual, que já estava à espera da cirurgia e que o meu nome estava em processo de alteração no registro. No final da reunião, correu melhor do que eu esperava. Não passaram 2 horas até receber por e-mail uma proposta de trabalho com um salário acima da média, acompanhada da pergunta: quando estaria disponível para começar? Respondi prontamente: gostaria de começar a trabalhar convosco na semana seguinte à minha chegada ao acampamento, no dia 19 de agosto, ou data posterior, de acordo com as vossas necessidades e vontade. No dia seguinte, parti para a Suíça, com os escuteiros do Lumière, e foi durante essa viagem que recebi os e-mails com os documentos para formalizar a minha entrada na Designer. Após algumas trocas, fui convidada para o aniversário da Maria no dia 14, na LX Factory. Respondi que sim, e fui. Muitos podem achar que por aceitar estes convites é bajulação, mas acredito que não se devem recusar. São momentos que fortalecem os laços e criam relações de confiança, especialmente num mundo onde tantas ligações são meramente profissionais. Entre os dias 3 e 12 de agosto, vivi que foi o meu último acampamento escotista. E que experiência! Acredito que todos os escoteiros deviam ir pelo menos uma vez por vida a Kandersteg, o Centro Internacional Escotista, criado por escoteiros para escoteiros, e repleto de atividades e com uma beleza que vai muito além dos campos que conhecemos em Portugal.
Foi nesse acampamento que tive uma conversa marcante com Rafael. Creio que este será o meu último acampamento. Todos os chefes já sabem que estou a trocar de nome e que vou mudar de sexo. Não digas isso. Todos gostam de ti. E mesmo que saias por uns anos, há sempre um lugar para ti de volta. Pois, isso foi o que a Emma me disse. Também me disse. Mas creio que isso é só clichê para me convencerem a vir a este acampamento. Não falamos coisa que não sabemos. E dizendo isto, mostrou-me o chapéu do BP. Olha, o que vês? Vejo o chapéu do BP. Olha melhor. É uma das invenções do BP. Ele baixou a cabeça, entristecido. Vamos deitar-nos, já é tarde. E assim terminou a minha última noite como escoteira. Nos primeiros tempos de designer, dei o meu melhor em tudo. Fui responsável pela criação de uma ferramenta de geração de ambientes e desenvolvimento e colaborei em múltiplas tarefas, tanto no back-end, software invisível ao utilizador, como no front-end, a parte visual de uma aplicação do site. A funcionalidade de que mais me orgulho foi o motor de busca de imagens capaz de consultar múltiplas APIs e bases de dados com rapidez e eficiência. Foi no ano de 2020 que pintei o meu cabelo pela primeira vez. Foi quando fui trabalhar, logo no primeiro dia com o cabelo pintado, a Maria disse-me: "Que linda, estás radiante." Esse foi também o ano em que pedi para ser DevOps, a tempo inteiro. No dia em que fiz esse pedido, o Max avisou-me que não achava que seria uma boa ideia, por motivos que, segundo ele, não podia explicar, e que por isso poderia ser prejudicial para mim. Mas eu não escutei e insisti. 3 meses depois, tornei-me oficialmente a DevOps a tempo inteiro na Designer. Em março, com o início do primeiro confinamento de Covid-19, adotei a minha gata, a Riscas. Ela veio de Coimbra, cidade onde também era seguida para acompanhamento pré-cirúrgico. A Riscas não foi a minha primeira opção, e a minha mãe achava que talvez não fosse a melhor altura para ter um animal. Ainda assim, prometi-lhe que cuidaria muito bem dela e que faria tudo por ela. Fui buscá-la ao IKEA de Louros. Nesse mesmo dia, comprei uma escova para remover o pelo solto e uma casa de banho. Própria para ela fazer as suas necessidades. Os recipientes para a água e a ração, e o seu primeiro brinquedo, com o qual passou dias a fio a brincar. No verão de 2020, a minha mãe disse-me que precisava de encontrar outra coisa. Não queria continuar a pedir outra casa. Não queria continuar a pedir ao professor António que mantivesse o arrendamento por mais tempo, especialmente porque há mais de 3 anos que lhe tinha dito que viveria comigo, mas nunca chegou a cumprir. Para não abusar da boa vontade dele, incentivou-me a procurar casa própria. Não foi fácil. Todo o processo, desde a avaliação da taxa de esforço até à aprovação do empréstimo, demorou cerca de 4 meses. Mas consegui comprar casa. Os custos foram tão grandes que nas últimas 2 semanas do ano não tinha dinheiro para nada. Por volta do ano de 2021, já como DevOps a tempo inteiro, recebi uma chamada para agendar a minha cirurgia. Estava há 3 anos à espera, com a autorização da Ordem dos Médicos já em mãos, e aceitei de imediato a data proposta. A cirurgia decorreu em Coimbra e correu bem. Enquanto estive internada, continuei a trabalhar, mais especificamente a garantir que o Jenkins da Designer estivesse completamente codificado, permitindo replicar localmente o ambiente de produção. Esse trabalho só chegou à produção no final do ano, depois de eu ter criado uma livraria de base de dados de base com processos comuns usados pelas diferentes pipelines. Durante o internamento, conheci a Carol, também ela transexual. A sua aparência e voz eram tão naturais que parecia ter nascido como mulher. Vim a saber que, para conseguir a cirurgia, mentiu à entidade patronal,
Disse que tinha ido fazer a operação à garganta por causa de uma amigdalite. Disse-lhe sem rodeios, para que não deveria mentir, que devia orgulhar-se de quem é, que não há motivo para esconder, mesmo que isso custe algumas portas fechadas ou rejeição de comunidades que nos acompanharam desde sempre. E sei disso, vivi isso. A Carol é uma mulher transexual muito vaidosa e focada na aparência. Todos os dias publicava fotografias que despertavam inveja a muitas mulheres. Esconde quem realmente é, e curiosamente essa escolha também lhe tem trazido mais benefícios do que a minha decisão de me assumir desde o início. Ainda assim, desde que saí do meu casulo, a vida tem-me corrido bem. Sinto-me bem aceito em quase todos os contextos, e apesar de todos saberem que sou transexual, não tenho enfrentado rejeições ou reações negativas por parte das pessoas que foram surgindo na minha vida desde então. Uma situação curiosa, embora desconcertante, aconteceu no Hospital de Coimbra. Havia uma funcionária que estava sempre a trocar os nossos nomes. Por vezes chamava-me de Carol e a Carol de Catarina. Sempre que isso acontecia, eu corrigia, mas não sei ao certo quantas vezes é que ela dirigiu aos colegas referindo-se a mim pelo nome errado. A cirurgia mudou a minha vida. Foi como se parte de mim tivesse morrido naquele dia. Os meus interesses superficiais desapareceram. A vontade de trabalhar esvaneceu. E até a minha capacidade de fazer código com qualidade se desvanecia. Como se tivesse perdido a centelha que me tornava única. Passei a ter consultas de acompanhamento mensais e cerca de 2 semanas depois de regressar a casa, abriu-se uma ferida na zona operada. Por momentos pensei que nunca fosse sarar e que ficasse deformada. A ferida surgiu devido aos cuidados pós-operatórios. Pois essa zona estava sob constante pressão e a pele em esforço. Essa foi a ferida que mais tempo levou a cicatrizar. Demorou entre 2 a 3 meses a fechar completamente. Nesse mesmo ano, o meu ex-melhor amigo pediu-me dinheiro emprestado. Demorou muito tempo a devolvê-lo e tive que o lembrar várias vezes que me devia. Quando finalmente me pagou, perguntou-me se queria comprar algo a meias com ele. Aceitei, mas a minha parte demorou mais de 5 dias a chegar. Enquanto esperava, e já com algum desespero, decidi falar com a mãe e a irmã dele. Nessa conversa, disse-lhes que consumia drogas e que já não se limitava às ganzas, mas também a substâncias mais fortes, mais caras e mais prejudiciais. Disse-lhes também que me devia 80 euros e a irmã prontificou-se logo e pagou-me o valor total. Recusei. Aceitei apenas metade, com a promessa de devolver o valor assim que ele me pagasse o restante. No dia seguinte, ele ligou-me furioso, dizendo que não queria mais falar comigo e de que a nossa amizade tinha terminado. Não fiquei especialmente magoada. No fundo, sabia que essa amizade já não me fazia bem. Era uma ligação baseada em vícios e não em valores reais. No final do ano, introduzi-me ao mercado das criptomoedas, mas no dia seguinte, o meu primeiro investimento, houve um crash. Fiquei viciado em gráficos e retrações de Fibonacci para tentar prever os momentos ideais de compra, na esperança de recuperar o dinheiro que perdera. Esse vício levou-me a distrair-me completamente e a desleixar-me no trabalho. Este comportamento prolongou-se até fevereiro. No dia 11 de fevereiro fui ao McDonald's e ao entrar começaram a cantar os parabéns. Como estava desnorteada, por um instante pensei que fosse para mim, sem saber o porquê. E fui-me embora. Mais tarde, nessa semana, Sion, Alox, o CTO e o CEO da designer na altura, quiseram falar comigo. Disseram-me que o tempo estava a esgotar-se
e que já não estava a produzir o esperado e que a partir daquele momento já não contavam mais com a minha colaboração na empresa. Nessa mesma noite, comecei a ver linhas de Fibonacci projetadas nas ruas, uma espécie de mapa invisível que me guiava. Senti uma necessidade intensa de procurar algo, sem saber o quê. Passei a seguir as luzes dos carros e as direções dos sinais de trânsito e até os grafites nas paredes. Isso levou-me ao Burger King, onde me cruzei com um polícia. Perguntaram-me: fumas? Sim, e muito. Pouco depois, colocaram um saco sobre a mesa junto à porta lateral de serviço. Senti uma vontade enorme de agarrar e ir-me embora, mas não o fiz. Ao afastar-me, chegou um carro. Dele saiu uma pessoa, pegou no saco e disse: eu queria mesmo dar-lhe isto. Sem saber o que estava dentro, só posso pensar que era algo para me ajudar no caminho, ou na minha busca. Voltei para casa e desenhei um peixe com o nome da criptomoeda Doge Elon Mars, usando várias cores. Nessa noite, ouvi vozes, diziam frases como: Ei Elon, olha para a sua juba. Eles estão a pagar-me para fazer isto. Deixa-o passar. Só pode ser ele. É hoje. Quanto à juba, nesse dia, estava num casaco branco com pelo no capuz e de cor castanho claro. O meu cabelo saía do capuz e as pontas estavam pintadas de amarelo. Tudo junto dava-me de facto um aspecto de cabeça de leão. Ao chegar a casa, olhei para o telemóvel que estava sem bateria e vi aparecerem uns pixels brancos no ecrã, como se fossem atraídos por um sinal em forma de cruz. Simultaneamente, na minha mão direita surgiu, como por magia, uma cicatriz. Dela parecia brotar uma espécie de verdete, uma relva minúscula. Nesse momento achei logo que era o anticristo e saí de casa com a minha vara de caminheiro a proclamar quem achava ser. Isto assustou os meus vizinhos, que ligaram à minha mãe. Foi então levada ao Hospital de Santa Maria para ser avaliada, pois estava a mover a cabeça em padrões ovais e estranhos, como se a seguisse com o corpo, linhas imaginárias. Lá fizeram-me um taque e sedaram-me para que eu dormisse. Na manhã seguinte, levaram-me para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para ser internada. Estive lá cerca de 22 dias e foi iniciado oficialmente o meu processo clínico com o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Essa também foi a noite em que, para onde quer que eu olhasse, via apenas zeros. Os marcadores da BP mostravam todos os preços 000, as matrículas dos carros tinham sempre pelo menos um zero e via até números de telefone com zeros em todos os grupos de 3 dígitos. Durante essa caminhada passaram por mim 3 cães raivosos que me fizeram mudar de direção. Foi isso que me levou até ao Burger King, onde avistei um colar dentro de uma grelha de drenagem junto ao lixo da hamburgueria. O colar apontava em frente, para a direita. Foi assim que fui guiado até à porta lateral onde estava o tal saco. Por volta das 3 da manhã, horas em que o restaurante devia estar encerrado. Junto aos arbustos da estrada do drive-in estava um grande molho de celofane. E isso levou-me a pensar que o conteúdo daquele saco poderia ser droga e não comida. Hoje, olhando para trás, ainda bem que não peguei. Só Deus sabe se hoje ainda estaria viva se o tivesse feito. Durante o meu primeiro internamento, tive um sonho. Nele, Deus mostrou-me um mundo repleto de árvores e de espaços verdes, com um casarão branco no centro. Ele aproximou-se de mim, chamando-me por um nome, o nome de uma personagem de uns desenhos animados da minha infância. Uma personagem conhecida por ser muito acelerada e impaciente. Nesse sonho, ele disse-me: asterisco, meu filho, não sejas impaciente, aprenda a esperar. Este é o mundo que criei para ti, e um dia será teu. Asterisco é o nome secreto que ele me chamou.
e que não deve ser revelado. Assim como o rádio tinha o seu nome sagrado, dado por Deus, também tem o meu. Foi apenas dias depois de sair do internamento que esse sonho dissipou a crença de que era o anticristo e apontou em mim a semente de outra ideia, a de que a que eu poderia ser o próprio Cristo reencarnado. Aqui vou fazer uma pequena pausa. Não quero que vocês me censurem para o que estou a ler e para o que estou a escrever. Apenas estou a falar aquilo que me aconteceu há 4, 5 anos atrás. E falo porque deixei escrito, porque faz parte da minha parte pseudo-biográfica da minha história. Vou continuar a ler. Nesse dia, chorei bastante de emoção. Afinal, não estava destinada a destruir o mundo, mas a ajudá-lo. Não a ser o seu fim, mas a sua renovação. E foi então que tive outro sonho marcante. Encontrava-me no cenário de paz. À esquerda havia um coreto. À direita, um caminho que levava a uma árvore. Creio que era um sabugueiro com raízes expostas. E por baixo dessa árvore havia umas escadas. Elas conduziam a um trono branco, ornamentado com um símbolo chinês ou japonês, diferente em cada braço. Dele nascia um rio de água azul, cheio de peixes. Quando cheguei a esse local, sentei-me, e ao fazê-lo, o coreto passou a estar do lado direito, segundo a orientação em que o ato de me sentar me deixara. Nele havia uma porta, fechada, com um X por cima, e um senhor a bater à porta. Posto isto, acordei. Fiquei muito tempo a matutar sobre o significado daquele sonho. Foi só dias depois que falei com um marroquino, Mufasa, no amigo. Ele disse-me que essas escadas que levavam a essa porta, ou pessoa, simbolizavam que eu tinha de sair do trono e percorrer o caminho em busca pelo conhecimento, e que só depois de sair do trono isso não significaria que ele deixaria de ser meu. Outro amigo e vizinho, o Riogo, também de Gansas, era com quem tinha as conversas mais transcendentais sobre sobre o que é a vida e quem é Deus. Lembro-me de lhe dizer coisas do género: Deus é tudo e todas as coisas, é o universo, todos os outros versos e tudo o que há neles. Um dia, dependendo do nosso percurso aqui na Terra, iremos para o passado ou para o futuro. E se estivermos prontos, nós viraremos estrelas, planetas, asteroides e muito mais. Nós somos deuses de nós próprios, pois somos omniscientes, omnipotentes e omnipresentes dos nossos corpos. Mas nunca seremos deuses uns dos outros. Tal é o som de algo a bater ou a estalar, e por isso é a palavra dada à força do universo. Estas conversas pareciam muito boas, mas levaram-me a ver coisas de uma perspectiva muito além do ser humano comum, a ter ideias transcendentais. Durante esse ano, após o sair do internamento, entrei em contato com Cyan e Alox, que me tinham despedido, no dia em que tudo mudou. Para lhes pedir uma segunda oportunidade, essa foi aceita. Porém, em vez de um contrato a tempo inteiro, foi-me atribuído um contrato por projeto. Só fui capaz de executar um único projeto, pois não tinha cabeça para trabalhar com consistência. Como consequência, não fui capaz de aproveitar a oportunidade a 100%. Continuei a trabalhar a meio gás e a atrasar-me nos prazos de entrega, o que me levou ao cessamento completo da nossa relação. Também procurei alguém para arrendar o quarto disponível e encontrei Rafaela. No dia em que a conheci, veio com o pai e ambos mostraram-se muito simpáticos. Ela era estudante e fiz uma renda muito acessível. Pagava sempre a horas, mas por vezes não dividíamos tarefas, o que acabou por causar, certo dia, uma infestação de moscas em casa devido ao lixo acumulado. Por vezes, tinha conversas estranhas com o namorado. Houve uma ocasião
em que ela disse: "Eu tenho a certeza que é ela." Ao que o namorado respondeu: "Se eu continuar assim, ainda viro ao primeiro macaco." Ela devia era ler e conhecer a história. Este foi também o ano em que comecei a lutar por liberdade financeira, através da lotaria e das raspadinhas. Todos os dias jogava 20 € em raspadinhas e todos os dias trazia algum retorno. Parecia que Deus não queria que eu perdesse tudo no jogo. Dava-me pequenos prémios que por vezes não cobriam o gasto, mas noutras ocasiões duplicavam o que eu investia. Também nesse ano tentei, pela segunda vez, incubar uma empresa através da Demium, onde conheci um moço que tinha um chip na mão esquerda com um link para um vídeo. Era a primeira vez que havia, mas não sabia o seu significado nem porque ele me mostraria. Nesse mesmo dia, vi um sem-abrigo a caminho das instalações da incubadora e comprei-lhe comida ao ir para casa. Porém, ao tentar entregá-la, ela respondeu: "Não aceito comida de estranhos." Isso deixou-me bastante triste, pois tive esse gesto por solidariedade. Este foi o ano do auge do meu sentimento suicida. O mundo estava feito para os ricos ficarem cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. As empresas usam-nos como objetos descartáveis e só se aumentarmos constantemente o nosso ritmo de produtividade é que os patrões parecem gostar de nós. Fui várias vezes dispensada das minhas atividades como colaboradora sempre que o meu rendimento baixava. É verdade que isso aconteceu em situações em que fiz algo de errado, e possivelmente esses despedimentos foram castigos. Contudo, sempre que fui despedida, conseguia levar as minhas finanças. Mas isso não acontece a todos. Muitas empresas nem sequer consideram dar segundas oportunidades e não pensam nas consequências dos seus atos para com o funcionário despedido. A sociedade está montada e a funcionar de forma individualista e separatista. Há ódio e inveja uns pelos outros. Quase que parece que não queremos ver o mundo todo contente e em paz. Também foi motivo de depressão o facto de ter feito uma cirurgia irreversível e de me fazer sentir que já não podia deixar um legado na Terra. Com as dificuldades que existem na criação de uma empresa, os investidores pedem mais do que devem e muitas incubadoras acabam por ficar com os projetos. Muitas vezes fazem com que as empresas não resultem para quem as criou e usam o trabalho feito pelos autores para fundar novas empresas à parte. Vivemos num mundo onde todos tentam roubar um lugar uns dos outros e onde não se aceita a verdade, que Deus está sempre presente nas nossas vidas e trabalha neste mundo por nós. Muitos foram acordados e vivem na ilusão de que têm poder de controlar e manipular situações a seu favor, sem agradecer a Deus pelas bênçãos que pedem. Vivemos numa sociedade em que nos ensina a ignorar a importância da espiritualidade nos nossos caminhos e que oprime a liberdade de espírito. No início do ano seguinte, tive a ideia de colocar as estrelas no mapa da Terra. Por causa da frase "as above, so below", coloquei a minha casa como localização de Mintaka. Não me lembro como é que se chama este caractere grego, mas Orionis, orientada para leste. Junto de Orion, coloquei a constelação Eridanos, o símbolo do rio de Orion que Orion atravessou para aceder ao submundo, onde voltou a se tornar o guardião do universo. Também posicionei no mapa as constelações de Peixes e de Pégasus. Todas as constelações correspondiam a pontos físicos, empresas de águas no ouro ou localizações de entidades públicas. Por exemplo, a Tau-Piscium, conhecida como a localização da esquadra coincidia com a localização da esquadra da Polícia 77 em Santo António dos Cavaleiros. Ao ver estes pontos revelarem-se em locais, pus-me a caminho e desci o rio de Aranos na minha zona, no qual encontrei uma pedra em formato de yang. Pedra é essa que me foi tirada ou roubada mais tarde nessa mesma semana, quando os meus pais arrumaram a minha casa.
Nesse dia, o dia em que fui ao rio, ao voltar a casa a meio do percurso, encontrei uma manta a sair do chão. Senti algo a puxar o meu pé direito e pensei logo que podia estar alguém enterrado. Liguei para a polícia e, entretanto, fui comprar um ancinho ao chinês. Comecei a cavar, não escavei muito, mas encontrei uma lanterna, um fusível antigo, relva artificial em forma de escadas e uma placa com o número. Não escavei até ao fundo, só consegui ver os últimos dígitos da placa. Voltei para casa e comecei a gritar aos sete ventos que Almuk me viria buscar. Nessa altura, esse era o magnata mais rico do mundo, que muitos consideravam o Iron Man da vida real. Segundo a Marvel, ele dá o seu legado ao Homem-Aranha, que acreditava ser eu. Também gritei que o mundo me tinha roubado tudo, pois era meu por herança, e que não tinha mais nada além do que comprara com o meu dinheiro ou me for oferecido. Esse também foi o dia em que mandei a Rafaela embora, dizendo que ela era uma bruxa, pois estavam a acontecer coisas estranhas na minha casa. Começaram a aparecer símbolos no chão do quarto onde ela dormia. Um dia estava a varrer o quarto e acumulei lixo e acumulou. Está aqui um erro, não fui eu que acumulei, foi ela que acumulou. Acumulou lixo em linha reta. E na minha janela estavam moscas também alinhadas em linha reta. Comprava por isso. Ela, muito desapontada comigo, ao sair de casa, disse-me que eu era uma pessoa má e que Deus me iria castigar. Estas conversas e atitudes que tive ao longo desse ano levaram-me a acreditar que era Deus do tempo. Sentia que tinha encontrado uma cápsula do tempo e que estava no sítio certo à hora certa e que tudo o que fazia me levara a descobrir algo que os humanos comuns nunca encontrariam. Com isto, coloquei todos os móveis da minha casa a um canto, de forma a suportarem um desdobramento que não consigo explicar em palavras. Também deitei a máquina de lavar de roupa junto ao sofá e comecei a carregar umas máquinas de vaping que o rio que me deram. Organizei tudo em forma de cruz dentro de casa, uma máquina por divisão. Lembro-me de ter sentado no último piso da árvore da minha gata, que estava no centro dessa cruz, e de ter sentido uma energia a subir pelas costas, como se fosse um choque elétrico que não causava dor nem sofrimento, porém que o meu corpo estava a carregar. Parecia que o meu corpo estava a carregar. Nesse mesmo dia, a minha mãe tentava falar comigo. Chamei-lhe de Isis e disse que não queria falar com ela. Nessa altura, ela agiu contra mim e chamou a polícia à minha casa. Como eu não estava, ficaram à minha espera no resto do chão, piso zero. Ao ver a polícia lá, continuei a pensar que eram agentes do tempo e que estavam ali para me proteger. Subiram comigo a casa para eu ir buscar a minha carteira e viram o estado em que tinha deixado. Ao descer, chamaram uma ambulância e nesse momento senti a minha energia a ser absorvida pelo que percebi que não estavam lá para me ajudar, mas sim para me internar uma segunda vez. Durante esse internamento tive outro sonho. Desta vez estava junto a uma praia com Poseidon, Deus e Rei dos Mares. Apareceu e disse-me que já não seria mais o guardião do universo, sem dar qualquer justificação. Hoje, ao pensar nisso, percebo que ele me disse aquilo porque eu deixei-me levar pelo ego. Revoltei-me contra a minha família e contra a humanidade, dizendo que os iria destruir e que se eu morresse, o mundo também morreria. Hoje sei que isso não é verdade. Deus não permitiria que um ser humano fosse razão da exterminação de múltiplas espécies humanas ou animais. Vivemos num mundo de redenção e não de destruição. Apesar de haver guerras no mundo, elas não afetam todos. E espero que continue assim, que nunca venha a existir uma terceira guerra mundial, nem uma exterminação em massa. Tenho pena de ter chegado tão longe e de ter sido considerada por Deus para dar a sua obra-prima, e de ter jogado tudo fora por causa do ego e da falta de conhecimento sobre quem sou nesta vida. Nunca quis o mundo, nem sabia que era isso que estava em jogo. Esta é a verdade que encontrei, que Deus procura o seu eleito, o cordeiro que virá governar por 1000 anos.
Se soubesse disso antes dos meus atos, sei que os meus 2 internamentos poderiam ter sido evitados e que talvez hoje ainda seria Orion. Hoje não sei quem sou para além do Gonçalo que virou Catarina, pois não soube esperar pela próxima vida para ser mulher. Sabendo o que sei hoje, faço a seguinte oração. Amado Pai Altíssimo, venho hoje pedir-te que olhes por todos aqueles que não sabem quem são e o que vieram fazer na Terra. Vós sois fortaleza do amor eterno e o pilar que sustenta e salva as nossas vidas. Enche-nos os nossos corações com o teu amor e guia-nos a seguir os teus passos. Sei que foste à nossa frente para palpar o terreno que andamos. Ajuda-nos a não nos deixarmos levar pelo ego e a saber quando agir e quando estar calados e quietos. Arrependo-me das vezes que errei e que pequei. Peço-te perdão pelo que fiz e peço que perdoes todos os teus filhos que se rebelaram contra ti e que te desobedeceram e que te obedecem todos os dias. Pois nós não sabemos como interpretar corretamente as tuas palavras e sinais. Faz-nos entender quando vem de ti as nossas bênçãos e conselhos. Abre as nossas cabeças e corações para que possamos ver a tua obra e saibamos navegar nas tuas ondas. Peço-te ainda que nos concedas segundas e terceiras oportunidades e que garantas que elas são bem aproveitadas. Faz-nos chegar o teu conhecimento e sabedoria para que não cometamos os mesmos erros 3 vezes. Olha por nós, olha por todos aqueles que te procuram e que pedem o teu perdão. Que esta prece chegue ao teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, peço-te perdão por orar em teu nome sem saber se aprecias esta oração escrita e rezada por mim, pois todos os leitores que venham a comprar esta obra. Tu vieste a este mundo para revelar a tua verdade e nos dar a conhecer o nosso Pai Astral. Mas nós não soubemos aceitar-te como Rei dos Reis, guardião do nosso universo. Sei que deves estar cansado de que as pessoas, como eu, usem o teu nome em vão, porém, esta oração que faço ao nosso Pai vem do fundo do meu coração. É com arrependimento que eu escrevo e desejo que todos nós sejamos salvos do nosso ego. Tu já sabias que ias ser crucificado e ainda assim disseste a Judas para te entregar. Esse foi o ato mais altruísta que alguma vez feito na história da humanidade. Hoje em dia és um símbolo de redenção dos nossos pecados, pois é com a tua morte e ressurreição que Deus perdoa a todos os que confessam os seus pecados e não os voltam a cometer. A tua morte é também o maior pecado já cometido pela humanidade. Este segundo internamento foi bastante difícil para mim, pois neste ano a minha mensalidade do empréstimo para a casa subiu para mais do dobro. Durante o internamento fiquei completamente sem dinheiro. Se não fosse a minha mãe emprestar-me algum para sustentar o meu vício de tabaco e pagar uma mensalidade e meia, possivelmente teria perdido a casa. Hoje estou profundamente grata por Deus por ter conseguido arranjar trabalho em menos de 3 semanas depois de sair do internamento e grata por Ele me ter dado a mãe que tenho, que está sempre lá para me apoiar no meu caminho. Foram várias as vezes na minha vida que a minha mãe abdicou de muitas coisas para dar a melhor vida que podia oferecer dentro das suas possibilidades. Ao sair do internamento, Catarina recebeu uma mensagem da Sabine dizendo: Gonçalo, estou aqui desde 2018. E foi reacesa a centelha de que eu era de alguma forma importante para a humanidade e de que existiam agentes do tempo que voltaram ao passado para ajudar a Gonçalo a tornar-se alguém relevante na história. O processo de contratação da Inventis foi também bastante rápido. Na altura, tive três entrevistas e um teste. A primeira entrevista foi algo breve, apenas para me dar a conhecer. Nela encontrei e conheci Mehmet. Conheci Mehmet, chefe tecnológico. E nesta reunião partilhei um pouco sobre a minha história, situação económica e sobre o facto de ter acabado
ter acabado de recuperar um problema que me deixara desamparado. Falei-lhe do burnout que tive após entrar no mercado de cripto e a cirurgia que tinha feito antes disso. Mais uma vez não escondi que sou trans. A segunda entrevista foi já de natureza técnica, onde conheci um líder da equipa de desenvolvimento, o Hector, um colega que acabaria por sair da empresa cerca de 4 semanas depois de ter entrado. A terceira entrevista foi com Emmet Ibargit, responsável pelos recursos humanos, onde perguntaram sobre a minha expectativa salarial e validaram também o meu alinhamento cultural com a empresa. Na minha primeira semana de trabalho, conheci vários colegas. Os que mais se destacam foram a Amora, Project Manager, e a Dália, Developer, com quem tenho mais afinidade dentro da empresa. Ao longo do ano, comecei a fazer alguns trabalhos de back-end e alguns pequenos fechos no front-end, fixos no front-end. Certo dia, Dália abordou-me dizendo que um dos projetos mais necessários para a empresa era fazer o front-end de numa nova linguagem de programação mais reativa, de forma a separar o front-end do monolito da plataforma. E foi assim que comecei a desenvolver um novo front-end da plataforma. Como é lógico, não se começou a fazer tudo de imediato. Começou-se por criar alguns formulários e pequenas novas funcionalidades. Na altura, tinha pouca experiência na linguagem que fora escolhida, mas isso não me impediu de dar resultados nem de fazer rapidamente o que me pediram. Deus deu-me o dom de aprender tudo de forma rápida, principalmente ao ver como se faz. No início do ano seguinte, Emmet convidou-me a juntar-me à equipa de desenvolvimento mobile. Respondi logo que tinha pouca experiência nessa área, mas aceitei a promoção para começar a desenvolver em mobile. Pouco tempo depois, soube que algumas pessoas da empresa teriam de sair, pois estava a atravessar dificuldades nesse ano e não havia forma de os manter de pé. Emmet foi um dos escolhidos a abandonar o projeto. Convidou-me para a sua despedida, um passeio de barco na Suíça, com estadia num hotel. Mas como queria poupar dinheiro para sustentar o cote, não fui. Curiosamente, também não foi esse o motivo que me impediu de comprar o meu iPad, pois pretendia usar como segundo ecrã para o desenvolvimento do meu projeto. Foi também nessa altura que tive a chamada mais estranha de sempre. Estava numa reunião da empresa e a CEO pediu-me 5 minutos de intervalo. Durante esse tempo, fui subitamente movido para outro canal, onde estava um colega. Onde um colega disse: chegou o Big Brother. Nesses 5 minutos foi-me perguntado o que te move, ao qual respondi: os meus sonhos e a minha capacidade tornaram o impossível possível. As pessoas do outro lado da câmara desligada disse-me: não acho que seja ela. Logo a seguir, foi devolvida à reunião principal. Ao voltar, o Hector disse: Congrats, Catarina, for shifting people to the moon. Os meus colegas regressaram e o resto da reunião decorreu com a normalidade, dentro do possível. Fiquei ainda mais confusa com essa chamada, mas ela só veio confirmar que efetivamente estava à minha procura. Durante o ano, gravei vários vídeos e tirei fotos de coisas que não são muito comuns. Tenho algumas fotos de pura estupidez e outras que mais nenhum fotógrafo ou pessoa alguma vez tirou, com reflexos e refrações de luz. Creio que abusei de alguns dos nomes que dei às fotos, pois soam com blasfémia e formam uma história com base em termos bíblicos. Prova disso é que, depois de ter colocado uma foto com o nome selo de Deus, o cartão de memória deixou de funcionar, como se fosse Deus a castigar-me por ter blasfemado com a coisa mais sagrada que ele criou. Segundo a minha ideia, esse selo é uma cicatriz que fiz sem querer na testa. Esta não foi uma cicatriz comum.
Esta não foi uma cicatriz castanha, mas sim branca, pois não sangrou, e ainda hoje é visível. Este também foi o ano em que recebi uma chamada à procura do Gonçalo como sendo o CEO de uma empresa de software, e disseram que queriam fazer uma parceria comigo. No entanto, eu não fazia a mínima ideia de que empresa era essa e respondi-lhes que sim, que era essa pessoa, mas que nunca fui mais do que uma software developer e que aparentemente alguém se andava a fazer passar por mim. No início do ano seguinte, a Amora falou comigo e disse-me que havia algumas coisas que precisava de alterar, caso contrário teria de agir e mandar-me embora. É triste pois coisas que ela me pediu para mudar são exatamente o que faz de mim quem sou. E ao mudar isso, a minha prestação de trabalho também se afetou. Deixei de dar a minha opinião em muitas coisas, para não contrariar as decisões dos meus colegas, mesmo quando sabia que a minha ideia era válida e melhor para a empresa a longo prazo. Foram várias as vezes que a minha opinião foi ignorada e desprezada, em que o que eu previa que aconteceria, aconteceu. Mas os meus colegas só viram um lado negativo e não admitiram que eu tinha razão. Apenas se queixavam de que batuco muito nas minhas ideias. Também no início do ano recebi uma chamada de uma corretora de criptomoedas a dizer que tinha 0,98 Bitcoin. Respondi-lhe que isso era impossível, pois na altura que essa quantia teria sido comprada, eu não tinha entrado no mercado de cripto. Disse que essa chamada me cheirava scam e que podiam ficar com o dinheiro, pois ele não era meu para começar. Mesmo que tivesse associado ao meu nome antigo, em fevereiro escrevi uma carta ao Papa, a zelar pela saúde e a orar pela humanidade e pela saúde de todos os doentes no mundo. Nesse mesmo dia foi falado na televisão que o Papa pedia orações, quando eu já tinha feito a minha. Poucos dias depois fiz algumas alterações na minha vida pessoal, sem incentivo de ninguém. Propus-me ser uma pessoa asseada e saudável, comecei a cozinhar e prometi a Deus que não faltaria a fumar nem tabaco nem ganza. Cerca de uma semana depois dessas promessas, tive um sonho de que quebrava a minha promessa com uma das pessoas que comecei a fumar. De repente, lembrei-me da promessa e pedi desculpa ao meu pai dentro do próprio sonho. Após essas mudanças, recebi uma chamada estranha. Desta vez, diziam que era o CTO de uma empresa. Logo no início da chamada, disse que era o Gonçalo e que o Gonçalo tinha mudado de sexo e que hoje em dia já não se chamava Gonçalo. O homem ao telefone pediu para repetir e assim eu fiz. Depois apresentou-me o nome da tal empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Disse-me que alguém devia estar a fazer roubo de identidade, ao que ele respondeu: "Isso parece uma história interessante", e a chamada terminou. No dia seguinte, fui procurar o meu antigo nome no Google e encontrei um perfil de um CTO no LinkedIn que correspondia à empresa mencionada na chamada no dia anterior. Por coincidência, esse CTO não só tinha o mesmo nome, como também era um contacto direto de um colega de trabalho na Invencis. Isso levantou em mim questões que já tinha esquecido ou decidido ignorar. Questões que irei aprofundar mais à frente neste livro, na parte de ficção e fantasia. Como ação imediata, entrei em contato com ele, mesmo sabendo que isso podia prejudicar-me no futuro, pois ele podia entrar em contato com o meu colega e criar alarido dentro da empresa. Hoje, dia 28 de fevereiro, fui ver a minha caixa do correio e estava lá uma carta de resposta do Vaticano àquela que eu tinha enviado há pouco mais de um mês. Nela recebi uma bênção apostólica vinda do próprio Papa. Não estava à espera de que a minha carta chegasse ao próprio, muito menos de receber a bênção mais sagrada que alguém pode receber na vida.
Esta bênção tem regras específicas dentro da Igreja Católica. Só pode ser concebida pelo Papa por um bispo, nestas festas da sua diocese, ou por um padre a doentes em estado terminal com expressa autorização papal. O seu limite é de 3 por ano, tanto para os bispos como para os padres. Apenas o Papa tem liberdade para concedê-las quantas as vezes achar que alguém é merecedor de tal bênção. Vou parar aqui a leitura, que a seguir vem o terceiro capítulo, e o terceiro capítulo vou deixar para outro vídeo. Este vídeo está efetivamente muito extenso, é um capítulo muito extenso, é provavelmente um dos capítulos mais extensos que o meu livro tem. Os dois primeiros capítulos são o meu resumo da história até hoje, ou seja, é quase a minha vida inteira até hoje. Até hoje, quer dizer, até ao momento que eu escrevi o livro, já foi há quase um ano também que escrevi este livro. Há muita coisa que se passou que ainda não está neste livro, possivelmente pode vir a estar num outro livro, mas desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma bem-aja, e obrigado por teres assistido até ao final, e espero que gostes da história toda por completo quando tiveres os vídeos todos.